Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton Souza, fundador da Impact Agência Digital. Sejam bem-vindos ao Impactando na Web, o seu canal de negócios. Hoje falamos sobre uma matéria bem interessante sobre o tipo de empreendedores. Estive recentemente lendo uma matéria do Rudy Ribeiro Júnior, lá do site da HubSpot, onde ele fazia uma analogia comparando o farmacêutico e o médico a alguns tipos de vendedores. Eu analisei a matéria e fui um pouquinho mais além, classificando os empreendedores como 3 tipos: médico, farmacêutico e consultor. Vamos lá conhecer cada um deles? Quando falamos em farmacêutica, logo nos vem à mente aquela pessoa que está atrás do balcão da farmácia e que te ajuda, te dá assistência toda vez que você precisa comprar um remédio ou realizar algum tipo de medicação. Apesar de ele não ter autoridade para te dar uma prescrição médica, pelo conhecimento que ele tem, ele pode te orientar a realizar aquela medicação ou até mesmo te passar uma medicação que não seja necessária a receita. Então, quando você vai na farmácia e fala para o farmacêutico, que você tem uma dor, ou dependendo daquele sintoma que você está passando, o médico vai te orientar ao melhor remédio que pode ser tomado para aquele tipo de sintoma que você passou. Trazendo então para o nosso ramo de atividade, é como aquele cliente que chega para você pedindo alguma coisa e prontamente você já vai estar encaminhando para aquele tipo de serviço. Por exemplo, aquele cliente que chega para você e fala assim: estou precisando de um site novo, ou preciso trocar o layout do meu blog, eu preciso melhorar as vendas da minha loja de sapatos, por exemplo. E você prontamente vai estar ali encaminhando para ele uma solução daquele problema que ele está enfrentando no momento. Vendendo, por exemplo, um site novo, ou um layout novo, ou indicando uma loja virtual para estar vendendo aquele tipo de material. O cliente então te passou o sintoma e você rapidamente já pesquisou, diagnosticou e apresentou para ele uma solução, os seus serviços. O que acontece nesse caso é que nem sempre o primeiro problema que esse cliente traz para você pode ser o problema real. Assim como a nossa saúde, muitos sintomas podem ter causas diferentes. Então, um exame, um diagnóstico superficial que você realize pode muitas vezes não ser o correto. O que acontece nesses casos é que muitas vezes nem sempre o primeiro problema que o cliente te mostra é realmente o problema real que ele está enfrentando. Então, o que acontece? Um diagnóstico muito precoce, realizado por você, empreendedor, pode muitas vezes trazer para ele uma solução que não é a solução real que ele precisa. Você pode, às vezes, acabar não vendendo o teu serviço ou vendendo muito pouco, além do que aquilo que poderia ser esperado com um diagnóstico mais específico. É por isso que falamos que a reunião com o cliente ela deve ser tratada principalmente como se fosse uma consulta médica. Pois quando nós vamos no médico, primeiramente passamos por uma triagem, onde eles verificam a real urgência da sua necessidade. Geralmente eles tratam como consulta normal, consulta de emergência, consulta de urgência, dependendo do grau de periculosidade, de gravidade daquela doença que o paciente está passando. Então, nessa triagem se realiza ali temperatura, pressão, já faz uma pré-análise do que a pessoa está passando. Depois, quando você já está de frente a frente com o médico, ele vai fazer uma série de perguntas para você, que é o que a gente chama de anamnese, Ele faz ali uma pesquisa, vai colhendo os primeiros dados e, não satisfeito ainda, ele vai realizar o quê? Uma bateria de exames, raio-x, tomografia, ecografias, até verificar realmente qual que é o verdadeiro sintoma que o paciente está passando e dar ali o resultado e as medicações, o tratamento que tem que ser realizado.
por exemplo, nessas horas, quando o diagnóstico ali é de uma situação mais séria, num caso mais grave, muitas vezes o dinheiro nem entra na discussão, mas sim o paciente quer que seja realizado o tratamento para ele se curar. Levando então para o nosso caso ali do empreendedor, é justamente o que? Você analisar, pesquisar, criar ali todo um pré-diagnóstico na hora de estar conversando com o seu cliente, colher todos os dados necessários, né, para que dê ali, saber qual que é realmente a necessidade do cliente e oferecer assim, dessa maneira, um melhor serviço. Aí, o cliente ganhando essa confiança de você, essa fidelidade de você, vai ser a mesma coisa que aquele paciente que precisa de um tratamento mais sério. Dinheiro não vai ser o problema. Ele vai querer sim a solução do problema dele. Nessa matéria do Rudy Ribeiro, ele elenca então 4 características do vendedor médico ou do empreendedor médico. A primeira é nunca presumir o problema, pois o bom empreendedor, ele mesmo tendo um amplo conhecimento no ramo de atividade que ele trabalha, ele nunca vai dar um pré-diagnóstico sem ter primeiro todo o embasamento, uma coleta de dados, né, verificar todo o desenvolvimento do negócio, para depois sim analisar e avaliar a situação e aquilo que ele pode realmente realizar. Se ele não tem esses dados em mãos, ele primeiro vai aguardar toda essa coleta de dados para depois realizar um diagnóstico. Ele nunca vai chegar no cliente e já vai falar, não, isso é isso que está acontecendo, é aquilo que está acontecendo. A segunda característica é realizar boas perguntas. O bom empreendedor, o bom vendedor, aquele que vai estar ali frente a frente com o cliente, ele sabe fazer as perguntas necessárias para aquele tipo de ramo de atividade e para aquilo que ele realmente necessita colher os dados. Na verdade, ele já vem com pré-perguntas prontas a serem realizadas na hora da reunião, na hora da conversa com o cliente. A terceira característica desse empreendedor é que ele não tem medo de desafiar o cliente. Então, para esse tipo de empreendedor, ele está disposto a qualquer risco. Então, para ele, mesmo com uma conversa mais desconfortável com o cliente, ele vai sempre falar a verdade. Se ele tem condição de realizar aquele projeto, ele vai realizar. Se ele não tem condição, ele não vai realizar. Ele vai falar para o cliente, não tenho condição, não vou fazer. Esse tipo de empreendedor ele não inventa, ele não fica fazendo firulas para agradar aquele cliente, para deixar aquele cliente feliz. O que muitas vezes acontece com alguns tipos de empreendedor, que ele com medo de perder aquele cliente, fala, não, pode deixar que eu dou um jeitinho, nós realizamos, e no fim das contas ele acaba se amarrando, enrolando, no final das contas ele vai criar uma bola de neve e nem ele mesmo vai conseguir realizar aquilo que ele tanto falou. E a última característica desse empreendedor é que ele vende o valor e não o preço. Um bom empreendedor ele sabe demonstrar o valor daquele serviço que está realizando. Em breve eu vou estar falando aqui no canal qual que é a diferença de preço e valor. É totalmente diferente uma coisa da outra, ok? Falamos aí do farmacêutico, falamos do médico. E, Everton, você falou que você ali separa o empreendedor em 3 tipos, né? Faltando então falar sobre o consultor. Eu falo aqui de consultor como aquele tipo de profissional que não só remedia, mas sim previne a doença, o problema, no caso. Por exemplo, o nutricionista, que ele dá dicas ali, ensina a pessoa a se alimentar melhor, ter uma alimentação saudável, prevenindo doenças gastrointestinais, colesterol, gastrite, úlcera, por exemplo.
Ou se não, por exemplo, o personal trainer, que ensina a pessoa ali a ter uma vida mais saudável, a realizar exercícios para prevenir alguns tipos de doenças, como artrite, artrose, doenças musculares, doenças respiratórias, que podem estar sendo agravadas por uma vida sedentária, por exemplo. Nesse caso, ser consultor é mais do que vender o remédio, apresentar a solução rápida que o cliente espera, mas sim ensiná-lo a agir e a prevenir. Eu dou como exemplo assim, se você tem, por exemplo, uma floricultura. No lugar de só vender, por exemplo, as flores, você pode criar, por exemplo, um blog que ensine aos seus clientes, por exemplo, como cultivar as flores, quais são os melhores fertilizantes, ensinar a eles, dar dicas de quando e como realizar as podas das mudas, quando é necessário trocar de vaso. Então, dá esse tipo de dica, valoriza o seu trabalho, fideliza os seus clientes, e é uma forma até de trazer novos clientes para o seu potencial negócio. Essas dicas são muito boas e elas valorizam o seu trabalho, atraindo aí talvez novos clientes e também fidelizando aqueles que você já tem. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso material, do nosso vídeo. Se você gostou, curta aí, dê o seu like, comente, e eu quero saber qual que é o teu tipo de empreendedor entre esses. Comente aí embaixo e também quero ouvir de vocês quais são os próximos temas aí que vocês querem estar tem alguma dúvida e querem que a gente esteja colocando aqui nos próximos vídeos. Quero desejar meu muito obrigado a todos vocês e deixando um grande abraço a 2 grupos que eu faço parte e me deram todo o apoio para estar criando esse canal. O primeiro grupo, Visão Sem Limites, um abraço a todos aí do grupo, que deram maior força aí, e também o grupo Sucesso Massivo, onde eu fiz parte com muitos empreendedores ali, também deram muitas dicas para estar melhorando aí o meu potencial. Obrigado aí Alex Pen, Caio Rodrigo, Sóstenes, Olegário, o Pedro. Muito obrigado aí por todas as dicas que vocês deram. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.